Olá pessoal, daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live e hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, bastante importante, né? E muito recorrente, que é a ejaculação precoce, né? E o Oswaldo eu vi que já entrou aqui, deixa eu já inseri-lo. Nossa, o pessoal está entrando. Estamos conectando aí com o Oswaldo. Olá, Oswaldo. Olá, como é que vai, Ricardo? Tudo bem? E você? Eu vou ter que dar um jeito porque alguma coisa entrou e eu perdi seu som. Ah, é? Vamos. Eu vou fechar, então, e te convido novamente. Tô conectando aí, que o Oswaldo perdeu o som. Oi, Oswaldo, tá me ouvindo? É, eu acho que eu vou ter que pôr um microfone. Enquanto isso, a gente vai. Deixa eu ver o meu volume aqui também. Oi, oi. Melhor. Ah, então tá bom. Bem, Oswaldo, primeiro eu quero, né, quero agradecer você ter aceito o meu convite para essa live. É, eu que sou um grande admirador dos seus trabalhos, fiquei bastante feliz com você ter aceito esse nosso bate-papo, né? Ricardo, é um prazer estar com você e sabendo que, assim, nós estaremos conversando sobre coisas importantes para a vida das pessoas. Importante, inclusive, nesse momento de maior isolamento social, onde as pessoas começam a ficar, vamos dizer, com mais ansiedades ou mais dificuldades de estabelecer relacionamentos úteis. Saúde em Sim, primeiro lugar. sim, é verdade, né? E, e esse tema, na verdade, eu tô com ele aqui, queria até mostrar, né, que eu tô com esse livro seu, né, que foi organizado com o pessoal aí, é, e isso, exatamente. Esse é o volume, né, que esse daqui é o meu, é volume único, né, mas Isso. É que saíram duas edições e o editor resolveu, fazendo um volume único, apenas alguns textos mais direcionados à parte técnica. A primeira edição tinha um livro da parte técnica e tinha um livro de textos, vamos chamar assim, de base para as discussões das questões da sexualidade. ah, Muitas sim, pesquisas, discussões outras. sim. Eu gosto bastante desse livro e embora o meu trabalho é um pouquinho diferente, né, por não ser psicólogo, mas de responder, de orientar muitas vezes nessas temáticas, né? Então eu acabo recorrendo, porque muitas vezes isso que é importante, né? A gente recorrer a fontes científicas e não simplesmente viver desse senso comum que muitas vezes as pessoas fazem, né? Perfeito. Você está contando uma coisa extremamente importante. Se nós vivermos apenas de opiniões individuais, nós vamos ter problemas, porque o que é bom para nós provavelmente não vai ser bom para as outras pessoas. Quando falamos de ciência, nós estamos falando de um leque bastante grande de importância, onde estudos se fazem sobre as questões de maneira geral, para entender como é que funciona melhor para a maior parte das pessoas. É diferente de uma opinião. Uma Sim, pessoa pode ter uma opinião maravilhosa que sirva completamente para ela, mas possivelmente não sirva para outras pessoas. E sexo é mais complicado ainda porque nós vivemos a atividade sexual na privacidade, então nós aprendemos de uma maneira muito pessoal e não pedagógica. sim, exatamente, Nós né? precisamos de, nós precisamos de pedagogos, professores, para lidar com as questões de base para que para as pessoas, alunos, estudantes, conseguissem compreender quais são as possibilidades de viver a questão da sexualidade.
mesmo assim a subjetividade, as emoções vão trazer nuances que dão sensações muito diferentes para a gente. Sim. Ô, Oswaldo, eu tive uma experiência, né, bastante interessante, porque eu acabei saindo da minha área de trabalho, que é a universidade, e tive uma experiência que eu Uhum. fiquei por quase 3 anos à frente de um quadro num programa de TV, onde eu respondia questões sobre sexualidade. Orientava, né? Que muitas vezes eu sempre tomava esse cuidado também de direcionar especialistas, né? Dependendo de cada pergunta que era elaborada. Frente a isso, eu acabei também, porque às vezes programa de TV, você sabe, né? Nós temos assim 10 minutos, de repente esses 10 minutos vira 2 minutos e a gente não consegue responder. E isso me deixava muito agoniado. E aí eu fui para o meu canal no YouTube, que o canal acabou tendo vídeos que viralizou, enfim, né? Eu Uhum. tive Uhum. algumas temáticas. E o que me chamou mais atenção, porque eu consegui atingir um público. Hoje o meu canal, ele é 85% homem que frequenta, né? Sim, E ok. porque eles acabaram encontrando uma referência, né, também masculina, e se sentiram talvez à vontade para fazer perguntas. E durante esse tempo, eu observo que algumas perguntas são muito. São sempre como se fossem assim, as mesmas perguntas com públicos diferentes, né? E que eu até brinco, né? Que eu falo assim, que se a gente pegar o livro da época da Marta Suplicy, da década de 80, são as mesmas perguntas que as pessoas fazem hoje em dia, né? Exato. Exato. E aí eu fico pensando, poxa, se estão fazendo as mesmas perguntas, as informações ainda não estão chegando até essas pessoas, né? Então vamos falar, vamos tentar esclarecer. E a questão da ejaculação precoce é algo Hum. muito recorrente e que as pessoas me questionam muito, né? É uma preocupação constante, principalmente eu acho que o homem, ele tem essa questão assim, para ele procurar um médico, um psicólogo, um terapeuta, ele foge disso até o momento em que algo bate lá na porta dele e fala assim, peraí, alguma coisa não tá dando certo, né? E, Exato. e é, quando eu falei assim, nossa, eu preciso fazer uma live sobre isso. E foi aí que eu, na hora, eu falei assim, eu preciso fazer com o Oswaldo, que tem uma experiência, uma vasta experiência nessa temática, por trabalhar com isso no seu cotidiano, né, no instituto, enfim. Porque, assim, as pessoas, eu percebo que elas confundem, elas não sabem muitas vezes nem o que é a disfunção, enfim, elas não têm noção, porque elas só ouviram assim, que ejaculação precoce, então se tem uma ejaculação rápida, pronto, eu já me enquadrei dentro desse quadro, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu recebi uma vez, e não é uma vez, eu recebi várias vezes perguntas do tipo assim, nossa, eu tô com ejaculação precoce, daí eu falei assim, mas por quê? Como tem sido, né? E pergunto para a pessoa até para eu poder orientar e encaminhar essa pessoa. Eu não consigo segurar mais do que 5 minutos, né? Então eu tenho ejaculações, eu consigo até uns 5 minutos, depois eu não consigo mais. Aí eu sempre falo, né? Mas isso não é ejaculação precoce, né? Então eu queria que você falasse, né, nesse início nosso desse bate-papo, exatamente assim, o que é ejaculação precoce, para que as pessoas pudessem realmente entender o que é ejaculação precoce, para realmente, porque eu acho que é um misto entre, é uma confusão entre ejaculação precoce para um nível de ansiedade muito grande, né? Que eu acho que Hum. que é uma das grandes É. recorrências dele. Você está contando de uma coisa que eu diria que é bastante importante para a sexualidade masculina e é muito importante para a sexualidade do casal. Afinal de contas, o que se chama de ejaculação precoce, já foi chamado de ejaculação prematura, se tentou usar o termo ejaculação rápida, e continua sendo falado ejaculação precoce, porque o termo abarca uma ideia que muitos homens têm, muitas mulheres também, sobre um tipo de disfunção. Bom, deixa eu começar do início. Se nós pensarmos há 120 anos,
O que era importante há 120 anos era a procriação. Então, um homem que ejaculasse antes da penetração era um homem que teria uma ejaculação precoce, uma ejaculação anterior, uma ejaculação antes do necessário. Porque o que interessava naquele momento, há meros 120 anos, era a ejaculação intravaginal, reprodução. Na década de 40, um pesquisador americano, ele, entrevistando mais de 5.000 homens, ele faz todo um tratamento estatístico para compreender o tempo dedicado à relação sexual e o tempo necessário para a ejaculação. Quando esse pesquisador percebe que, assim, olha, vamos dizer, metade dos homens ejaculam em até 2 minutos. Puxa vida, ele era um zoólogo de formação. Isso quer dizer que o ser humano é um animal evoluído, porque, olha só, o coelho ejacula rápido, o galo ejacula rápido, o leão ejacula rápido, o rato ejacula rápido. Então ele percebeu assim, peraí, isso aí é um sinal evolutivo, deve ser bom, ser importante. Só que alguns anos depois, 5 anos depois, em 1953, ele publica um livro sobre a sexualidade feminina, também com 5.000 entrevistas, e aí ele descobre uma coisa, que 80% das mulheres que conseguiam ter orgasmos numa relação sexual precisavam de 2 a 8 minutos de relação de penetração. Ou seja, 50% dos homens não serviam. Claro que eu acabei de contar uma outra coisa que é muito importante em termos de casal. Ou seja, aquelas mulheres que conseguem ter orgasmos, elas são as que conseguem ter orgasmos. Então existem algumas mulheres que não conseguem ter orgasmos. Isso implicaria que tanto faz quanto tempo esse homem possa se demorar numa relação sexual. Bem, se eu continuar progredindo com a história, na década de 70 nós temos uma definição bastante interessante. Olha, vamos deixar o tempo de lado, vamos tentar compreender como é que esse homem funciona. Se esse homem tem uma capacidade de controle voluntário da sua ejaculação, ele determina quando ele pode ejacular, seja em 2 minutos ou em 20 minutos, pronto, ele é capaz de fazer as coisas, certo? Nos últimos 20 anos, alguns grupos médicos tentaram fazer algumas redefinições. E uma redefinição se baseou numa pesquisa com 100 homens com cronômetro na mão e quanto tempo ele demorou na relação sexual. Estatisticamente, então, metade conseguia ejacular em até 1 minuto. Esse pesquisador disse, olha, a linha de corte estatística vai ser 1 minuto, quem demorar mais de 1 minuto é normal, quem demora menos é anormal. Esqueceram de perguntar com quem essa pessoa faz sexo. Porque, de novo, a definição me interessa muito entender assim, peraí, você faz sexo com quem? Você busca ter uma atividade sexual com quem? Porque a outra pessoa é extremamente interessada nessa discussão. Eu tenho que compreender se essa outra pessoa, ela precisa de quanto tempo, ou de que sexualidade nós estamos falando. E isso implica, nós estamos falando de homens, implica de homens fazendo sexo com mulheres, ou homens fazendo sexo com homens, ou seja, qual é a implicação desse tempo para denominarmos precoce. Há alguns anos, nós pegamos uma grande quantidade de pacientes nossos para fazer uma avaliação de como é que eles se comportavam. E aí nós descobrimos uma coisa bastante importante, porque você citou a questão da ansiedade. Pois é, ansiedade em si, ou a descarga adrenérgica associada à situação sexual, ajuda, promove, faz com que nós ejaculemos mais rápido. Mas nós percebemos uma coisa. Se eu comparar homens com problemas de ereção e homens com problemas de ejaculação, os homens com problemas de ereção são muito mais ansiosos do que os homens com problemas de ejaculação. Mas os homens com problema de ejaculação faz uma outra coisa. Eles procuram tratamento quando eles estão sentindo falta do prazer da relação sexual. Eles começaram a discutir que eles estão ejaculando rápido, mas na verdade eles não estão conseguindo, tirar prazer da relação. Em segundo lugar, não, mas se eu não estou tendo prazer, minha parceira também não está.
uma coisa importante da maior parte dos homens, e é um problema. Afinal de contas, e a outra pessoa? Nós perguntamos para outra pessoa? Pois é, a maior parte dos homens não pergunta para outra pessoa se a outra pessoa está satisfeita com o desempenho. Mas faz uma ideia, e na verdade faz uma ideia normalmente muito ruim. Quem quer que seja o parceiro. E, eu acho que ela não está satisfeita. Eu vim aqui que eu tenho que tratar essa ejaculação precoce. Bom, vamos começar a ver o tempo. Você citou a questão do tempo. Eu também sempre questiono meus pacientes logo na primeira consulta, quanto tempo de relógio eles demoram. Olha, a média que eu tive, média, foi de 4 minutos e meio. A resposta a essa pergunta na primeira consulta. Claro que tem uma ponderação importante aí. Se eu tiver um casal na minha frente, uma mulher vai olhar para esse homem e dizer assim, não são 5 minutos, você ejacula em 1 minuto, acho que menos de 1 minuto. A maior parte de nós homens, talvez inclusive pelo que você chamou de ansiedade, faça uma avaliação assim, não, eu acho que eu sou melhor do que eu sou. Então, 5 minutos deveria ser suficiente para outra pessoa. Mas com a ansiedade nós não prestamos atenção no que estamos fazendo, não estamos prestando atenção no prazer que podemos sentir, não estamos prestando atenção na outra pessoa. Então como é que eu vou satisfazer a outra pessoa se eu nem estou em relacionamento? Então, ejaculação precoce, sim, é quando eu ejaculo antes daquilo que eu gostaria. Perfeito. Isso já significa que eu não tenho controle sobre a ejaculação. Você ainda podia me corrigir assim. Espera aí, ejaculação não é um reflexo neurológico? Como é que a gente controla reflexo neurológico? É igual eu tentar olhar para a luz que está me iluminando. Se eu ficar olhando para a luz, meu olho vai fechar, porque eu tenho um reflexo. Mas se eu puser a mão na frente, nós temos estratégias para lidar com reflexos. Nós não deixamos o reflexo ocorrer. É esse o truque que devemos fazer. Porque uma boa parte de neurologistas ou neurofisiologistas vão dizer assim, mas de fato o homem é preparado biologicamente para ejacular mais rápido. Uau! Mas e quando a gente não quer? Nós somos humanos, nós desenvolvemos estratégias. Eu fico olhando para nós dois, Ricardo, nós dois usamos óculos. Por quê? Então, a gente tem um pequeno defeito, era assim, para a gente enxergar melhor, põe um óculos, pronto. Quer dizer, nós inventamos estratégias para vencer limitações biológicas. E o comportamento humano é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter. Nós podemos controlar a ejaculação precoce. Então, se esse homem diz, eu tenho ejaculação precoce, primeiro me conta o que você quer dizer, porque eu posso entender de diversas formas. Eu posso entender que a sua parceira está achando que você é muito rápido, eu posso achar que você ejacula antes de penetrar, eu posso achar que você demora 1 minuto ou 5 minutos. Mas eu vou procurar com esta pessoa entender o que ela quer dizer com isso. Porque assim eu posso, inclusive, desenvolver uma estratégia para tratamento. E isso faz uma coisa especial. Para eu definir, eu vou conversar com cada um. Porque estatística serve para um monte de coisas, menos para a vida individual. Se nós tivéssemos os dois envolvidos em administração pública para solucionar os problemas dos homens, nós teríamos que pegar numa estatística, porque de alguma maneira nós teríamos que focar algum grupo. Então, a definição, eu vou preferir a ideia do controle voluntário, como uma forma de perceber assim, a capacidade, desenvolver a capacidade de controlar ou de ter mais tempo na relação. Oswaldo, e é interessante que você fala, porque assim, a grande maioria, depois que eu fiz a postagem, principalmente da nossa live, a maioria vinha assim me escrever assim, eu acho que eu tenho, né? Que é exatamente isso, né? De não Exato. ter certeza. Mas você acabou de contar uma coisa que remete àquela proposta, à sua observação inicial. Se nós pegarmos um livro sobre dúvidas sexuais de adolescentes ou jovens, na década de 80, nós comparamos com agora e a gente vai dizer, mas são iguais, o que aconteceu? Aonde nós falhamos? Porque assim, você está envolvido com questões de educação sexual há bastante tempo.
sim. Eu também. Onde falhamos? Não, peraí. Aí pensei, não, nós nos esforçamos. Puxa, nós escrevemos livros, textos, publicamos aqui na internet, no YouTube, não sei aonde. Aí pensava, mas então as pessoas não estão encontrando a informação, mas elas estão procurando a informação correta ou... Ah, é. Quando nós estamos lá na internet, no Google, é mais provável que nós procuremos aquilo que nós de verdade queiramos ouvir, ler. Então, discutir ou arranjar uma forma de achar uma solução, um encaminhamento para a nossa dificuldade, nem sempre é tão fácil, porque nós queremos uma coisa que seja mais mágica. Quer dizer, você apontou que nós estamos fornecendo informações há algumas décadas, e a cada ano, cada um que chega numa determinada idade começa, então, mas eu tenho esse problema. Vou lhe contar outra. Na década de 90, eu assinava uma série de colunas em revistas. E respondia a pergunta, respondia a pergunta, respondia a pergunta. As cartas. Vinha cartas mesmo, né? Depois passaram a ser e-mails. Mas é interessante, porque alguém lia a minha resposta, então, sobre ejaculação precoce, na revista do mês, e escrevia uma carta. Olha, eu li a sua resposta para o fulano lá sobre ejaculação precoce, eu também tenho esse problema. O que eu tenho que fazer? Ué, mas ele não acabou de ler a resposta que eu dei para o outro? Quer dizer, ele estava pedindo o quê? Então, mas eu sou diferente. Fala para mim. Quer dizer, o nosso trabalho é incansável, o seu trabalho é incansável. E precisa ser, porque mudam as pessoas. Cada um vai ter uma dúvida, ou aquela dúvida que já foi discutida no mundo inteiro, no momento em que tiver a dúvida. Sim, exatamente. É como nós respondemos dúvidas sexuais de crianças, né? Se Uhum. a gente responder a mais do que ele quer, do que ele precisa, não vai dar certo. É, exatamente. E é engraçado assim que daí dentro do que você fala, né, são sempre duas, né? Eu acho que eu tenho e em seguida vem, tem cura, né? Que é uma coisa como se realmente, que é uma grande preocupação, né? Que é a mesma Verdade. coisa quando tem o homem tem uma disfunção erétil, ou, por exemplo, assim, eu até fiz um vídeo pro canal na época, tipo, brochei, e aí, né? Porque ele fica desesperado quando ele não consegue uma ereção, enfim, né? E aí, para ejaculação precoce, vem essas neuras, que essa observação que você fez, que muitas vezes eles vão para um Google, joga lá e vão buscar exatamente aquilo que eles querem, porque eles vão buscar essas informações, eles digitam da maneira que eles querem, mas muitas vezes essas informações não são específicas, né? Ou não são científicas, muitas vezes. E às vezes, então, são tão erradas que vão prejudicar mais. Sim. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem assim, mas tem uma pomada que a gente compra ali na farmácia, e aí a gente vai descobrir que é um anestésico. Né? Aí eu sempre fico pensando, essas pessoas querem fazer sexo com que finalidade? Porque se eu anestesiar a minha pele, eu não vou sentir mais nada. Qual é a graça que vai ter? Aí nós descobrimos que uma boa parte dessas pessoas desiste dessas falsas estratégias, porque afinal de contas, na sequência, antes eles ejaculavam rápido, agora eles não têm ereção ou perdem a ereção, porque deixou de sentir, aquilo não tem mais sentido. E, de novo, se é um comportamento que nós precisamos desenvolver, não vai existir um medicamento que satisfaça, a não ser que a pessoa esteja procurando alguma outra coisa. Eu já vi pacientes, já ouvi pacientes e já ouvi médicos dizendo, mas e se nós colocássemos uma prótese no pênis? Coloca dois objetos rígidos dentro do pênis, o sujeito não vai perder ereção, ele pode ficar quanto tempo ele quiser na relação. Aí eu vi pacientes que colocaram próteses, ejaculavam rápido e paravam a relação porque já tinham terminado. Uhum. Convença-os de que assim, não, mas agora você pode continuar. Mas continuar para quê? Então, mas você queria... Ele também não sabe como fazer. E relacionamentos humanos são coisas que exigem o acordo.
a negociação, a interação. Com a interação, nós produzimos uma coisa melhor. Oswaldo, a Cláudia colocou aqui, a Cláudia Meirelles, ela colocou: existem pacientes que dizem fico 35, 40 minutos em preliminar, quando penetro, ejaculo em menos de 3 minutos. Sou ejaculador precoce, né? Pois é, se a parceria dessa pessoa tivesse orgasmos durante esses 30, 40 minutos, poderíamos dizer, bom, qual é o problema que está acontecendo? Ainda assim, nós podemos ter pessoas que têm uma compreensão de mundo que é, não, eu tenho que aguentar 1h30 na relação sem ejacular. Então, você perguntou para outra pessoa, porque uma das coisas que acontecem com homens que não conseguem ejacular durante a relação, porque existem, são poucos, mas existem. Inclusive eu coloquei aqui uma observação porque me questionaram, tipo assim, eu demoro demais e eu sofro com isso, né? Pois é, alguém que demore 40 minutos ou 1 hora, não porque quer, mas é porque não consegue ejacular, sofre. E aí provavelmente a outra pessoa diz assim, e aí, terminou? Vamos assistir a série que a gente... Ou seja, tem alguns homens que não conseguem ejacular. Isso é quase o oposto do ejaculador precoce. É uma inibição ejaculatória. Mas, será que esse homem não tem algo semelhante? Ou seja, ele também não tem controle sobre a ejaculação, ele também não sabe como fazer as coisas. Então, de novo, eu tenho que pensar que essas pessoas, esses homens, de verdade, os casais precisam desenvolver estratégias, novos comportamentos que sejam satisfatórios, que permitam um bem-estar, que permitam que tenham, que tenham uma relação sexual satisfatória, caramba. Também tenho que pensar qual é a finalidade do sexo. Porque se esse homem quer demorar mais do que 5 ou 7 minutos, porque ele tem que provar que ele é mais homem, isso vai ser complicado, porque provavelmente alguma coisa vai dar errado depois, porque ele não fez alguma coisa certa. E se esse homem, do exemplo, demorou 30 ou 40 minutos de preliminares, ou seja, de contatos eróticos, de beijos, abraços, carícias, os jogos antes da penetração. As pessoas estão, muita gente diz assim, ficam namorando então 30 ou 40 minutos. Perfeito. Está sendo bom isso? Ah, tá. Ok. E para outra pessoa, também tá. Bom, agora penetra e demora só 3 minutos. A outra pessoa se satisfez com 3 minutos ou não é o bastante? Não, não é o bastante, ela precisa de mais tempo. Precisamos desenvolver comportamentos. Mas eu também percebo que assim, a maior parte dos homens que entram na ansiedade de não conseguirem controlar a ejaculação, esses homens vivem uma outra coisa. Como eles já não tiram nem satisfação do contato, eles encurtam as preliminares, encurtam o contato erótico e, na verdade, só se aproxima fisicamente da outra pessoa quando já está em ereção. Ou seja, tá pronto, vamos lá. E muitas vezes já tenta a penetração sem que a outra pessoa esteja sequer preparada fisicamente para uma penetração. E aí pensava, certo, aí ele ejacula rápido, o que vai acontecer? Os dois ficam maus. Já tive um paciente, Ricardo, que assim, o casal na minha frente, ela reclamando que ele ejaculava em 30 segundos, e ele olhou assim, e o que é que tem isso? Qual é o problema disso? Na verdade, os dois estavam sentados na minha frente por uma primeira consulta, já tinham conversado a respeito, vieram com uma consulta por esse assunto, mas parece que ele não estava convencido que isso fosse um problema. Posso contar uma coisa para todos vocês. A estratégia que esse casal desenvolveu foi dela, com as preliminares, se desenvolver e chegar a um orgasmo junto da penetração que ele propusesse com seus 30 segundos. E os dois ficaram satisfeitos. Porque ele olhou para mim e disse assim, por que eu vou ficar 10, 15 minutos em penetração? Não é trabalho? Caraca! Então, para esse casal queria continuar juntos, mas ela desenvolveu
um orgasmo mais rápido. Esse não é o padrão. Sim. Eu não vou dizer isso para qualquer casal. Mas caramba, o casal tem que dar certo. Mas também já ouvi casais onde, de repente, esse sujeito estava em um tratamento, estava se desenvolvendo. Eu vi o casal uma vez na semana, e ele, assim, na sexta-feira, e ele, individualmente, eu via aí na segunda-feira. Naquela segunda-feira, ele veio feliz da vida que no fim de semana ele tinha conseguido uma relação sexual. Eu disse, espera aí, quanto tempo? 20 minutos. Você viu 20 minutos no relógio? Você marcou? Marquei. Botei o olho ali assim, ó. Comecei, 20 minutos depois eu terminei. Pô, ele viu no relógio. Aí o casal veio, faço a pergunta de novo. Como é que foram essa semana? O que fizeram? Tiveram uma relação sexual. E como é que foi? Ela olhou para mim e falou assim, mesma coisa de sempre. Como assim? Quanto tempo demorou? 1 ou 2 minutos. Olha, acho que não passou de 2 minutos. E ele olhava para ela assim, olhava para mim, tipo, sem acreditar. Na semana seguinte ela pede o divórcio. É. Ou seja, ela não queria uma relação que demorasse. Ela não queria nem o casamento. Então, de novo, eu tenho que pensar assim, quem é esse casal e como é que esse casal quer uma vida sexual? Como é que esse casal quer algo de futuro? Porque o Exatamente. plano deles, a interação deles é que vai ser importante, Ricardo. Sim. Ô, Oswaldo, tem uma perguntinha aqui que colocaram, que isso é bem interessante, porque não é a primeira vez que fazem, que o que seria essa preliminar? É antes da penetração? É impressionante como os casais, muitas vezes, eles não sabem o que é essa preliminar, né? Eles desconhecem isso, né? Enquanto nós não nos apropriamos de uma palavra, de um conceito, a palavra fica sem significado, é um monte de letrinhas. Então, quando alguém pergunta o que são preliminares, e nós temos que descrever, operacionalizar, como a gente fala em pesquisa, quer dizer, espera um pouquinho, o que eu faço antes da penetração? Eu abraço, eu dou beijo, eu sinto o cheiro da outra pessoa, eu sinto a textura da pele da outra pessoa, eu sinto a respiração da outra pessoa, eu ouço a pessoa chamar o meu nome, dizer que gosta de mim, que quer fazer isso ou aquilo, eu falo coisas. Essas são preliminares e isso se constitui de um monte de coisas. Inclusive alguns comportamentos sexuais que para algumas pessoas se torna assim, como assim? Olha, se um casal está tendo um encontro sexual e eles com as mãos manipulam o genital do outro, isso é importante para a estimulação física, a estimulação sexual, a excitação ocorrer. Também sei, já ouvi de casais que estavam casados há 25 anos, essa mulher olhar para mim e dizer assim, como assim pôr a mão no pênis? Eu nunca pus até agora, por que poria? 25 anos de casada, ela tinha uma concepção. Ela não tem que fazer nada, ele que chega e faça, mas ela tem que ter prazer. Quer dizer, de novo, o que o casal, os dois podem fazer numa troca? Troca de contatos físicos, de conversas, de ouvir, de ver, de... O que podem ser coisas agradáveis? Coisas que estimulem a vida das pessoas e sejam estímulos sexuais. Isso são preliminares. Todos nós deveríamos ter aula disso. Mas é Exatamente. complicado. Vivemos uma cultura que diz que a gente não pode falar disso. Não. É. Terrível. Exatamente. E é importante, né? Porque eu acho que assim que é exatamente isso. Esse tempo que o homem leva, né? Vai depender muito da pessoa, do momento, né? E que talvez para ele 2 minutos possa ser tão prazeroso quanto ficar lá 20, 30 minutos, né? E Ainda assim eu usaria um argumento. Se é tão bom como as pessoas dizem, por que demorar só 2 minutos? Por que não demoramos 20? sim. Aí alguém podia dizer assim, então, pode demorar 20, por que não 40? Ok. Não, se a gente demora 40, por que não pode demorar 2 horas? Então, existem algumas limitações físicas para pensarmos. Inclusive, em sendo uma atividade física, vai cansar em algum momento. Mas eu sou corredor, eu corro maratona. Então, suas pernas estão preparadas para correr maratona. Sexo é outra coisa. Existem outros músculos e, às vezes, músculos que a gente nem sabia que tinha. Exatamente. Mas e se a gente treinar bem? Tá bom, faz sexo.
Ricardo, uma coisa que acontece muito, e eu sempre questiono os casais em terapia constantemente, porque existe uma coisa que é necessário compreender. Quanto tempo cada um ou cada casal disponibiliza a cada semana para as atividades sexuais? Quando os casais percebem que, de repente, caramba, dispõem, por exemplo, sei lá, uma hora e meia, 2 horas por semana para as atividades sexuais, aí eles percebem, é, como assim? Treinando 1 ou 2 horas por semana para corrida é o bastante para você correr a maratona quando? É, é, quer dizer, tem alguma coisa que é necessário entender quais são os limites. E se esse casal, se essa pessoa tem uma dedicação às atividades sexuais com mais frequência, durante a semana, em cada dia tem algum momento em que se dedica a desenvolver a sexualidade, mais provavelmente ela vai gostar muito de fazer sexo e vai ter muito prazer. Mas provavelmente não vai querer ficar só 2 minutos, porque a atividade sexual pode ser desenvolvida, ela pode ser variada, ela pode ser muito satisfatória de diversas formas. Sim. E Oswaldo, e pensando aqui assim, talvez o pessoal que está assistindo e depois que vão assistir o vídeo, né? Quando que eu devo procurar ajuda? Quando que eu devo procurar um atendimento? A quem recorrer, muitas vezes, né? Porque talvez também tem essa questão de não saber Isso. quem eu vou buscar, né? Sempre existe a ideia, a discussão de uma hipótese de termos problemas físicos. Se você me perguntar, nos últimos 36 anos atendendo pacientes com queixas sexuais, algum deles com ejaculação precoce teve uma causa física que justificasse a existência do problema? Não. Mas e se tivesse? Não tem tratamento. Não, mas eu soube de um medicamento que retarda a ejaculação. Bom, na década de 1970 se descobriu que alguns pacientes psiquiátricos demoravam mais para ejacular depois que eles estavam sendo tratados com antipsicóticos. Caraca, isso não é um bom elogio. Não, mas na década de 90 se descobriu que alguns antidepressivos funcionam para fazer a gente demorar a ejaculação. Também é verdade. Mas também é verdade que eu já tive paciente que quis experimentar e ele quer, olha, então vamos consultar um médico que possa se responsabilizar por isso. Vai lá e tomou o remédio. O primeiro comprimido que ele tomou, uma dosagem mínima, ou seja, não numa dosagem antidepressiva, ele dormiu 1 dia e meio. Ele olhou para mim na semana seguinte, acho que eu não posso tomar o remédio, né? Aí teve outro, que era um cirurgião especialista. Ele chegou e tal, olha, então eu tenho ejaculação precoce, comecei a me tratar, conversei com um médico que me orientou com esse medicamento. Ok, e não está funcionando o remédio? Ele falou, então, funciona. Claro que desde que eu tome. Ok? E aí ele estendeu a mão assim. Então, quando eu tomo, minha mão fica assim, ó. Eu sou um cirurgião. Eu não posso ficar com a mão assim. Aí teve outro. Ele era um representante de laboratório que vendia o remédio. Ele estava de férias no mar Mediterrâneo, num cruzeiro, visitando todas as ilhas gregas. E aquela tarde saíram lá de Mykonos, alguma coisa semelhante, né? Voltaram para o navio, tipo, nossa, agora um jantar especial, blá, 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 e vamos fazer sexo. Ele vai lá na necessaire dele, cadê o remédio? Tô sem remédio. Você está num navio, num outro país, no meio de um oceano, no mar, assim, você vai pegar uma prescrição para comprar um remédio aonde? Aí ele percebeu, eu tenho que modificar meu comportamento. E se há modificação de comportamento, nós temos que estudar assim, como é que se modificam comportamentos. Se na nossa cultura nós tivéssemos a concessão de, numa sala de aula de meninos de 10, 12 anos de idade, começarmos a ensinar uma série de comportamentos que facilitassem o controle ejaculatório, poucos chegariam aos 18 anos sem ter aprendido como controlar a ejaculação.
Mas nós estamos numa cultura que impede isso, então nós vamos ter que dizer para um adulto que está querendo resolver um problema de ejaculação precoce. É necessário uma psicoterapia específica, uma psicoterapia comportamental, de toda forma que permite a modificação do comportamento sexual. Porque o que produz a ejaculação precoce, primeiro, é uma disponibilidade física. E enquanto não desenvolvemos um comportamento que permita superar esse problema, nós não vamos superar o problema. Muita gente me pergunta, mas a gente não tem causas psicológicas perturbadoras? Uma doença mental, por exemplo? Então, não. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós homens da espécie humana, se nós temos um reflexo, é igual bater no joelho. Bateu no joelho, a perna pula, o pé chuta. Se buscamos um estímulo sobre o pênis, em determinado momento, se continuarmos o estímulo, a ejaculação vai acontecer. Isto não depende de um problema mental psiquiátrico, mas isso depende de uma condição humana, e aí eu chamo de psicológica, de compreender as interações humanas. E desenvolver novos comportamentos, quando já estamos acostumados a um comportamento mesmo errado, pode ser difícil sozinho. Na verdade, uma pesquisa uma vez, nós fizemos numa faculdade, então com jovens universitários, e os homens que diziam, que confirmavam ter controle ejaculatório, eles lembravam que demoraram de 1 a 4 anos para desenvolver o controle ejaculatório. Quando eles nos informaram isso, eles estavam contando o quê? Eles precisavam fazer sexo. Quanto mais eles faziam sexo, mais eles aprendiam estratégias, formas de aproximação que permitiam demorar mais tempo. E os outros? Nem faziam sexo tão frequente para poder conseguir aprender. Que nós dois sabemos também, né? Todo solteiro diz assim, não, solteiro faz mais sexo que casado. Desculpa, casado pode fazer sexo toda noite. Solteiro tem que... Às vezes tem que gastar horas e horas para ir uma vez por semana para a cama. Exatamente, né? E... Sim. Pode continuar, Oswaldo. Me veio um outro exemplo interessante e importante sobre a ejaculação precoce. Porque uma das coisas que muitos homens também perguntam é, olha, e esse paciente chegou exatamente assim, naqueles primeiros minutos da consulta, ele já falou assim, eu tenho ejaculação precoce. E eu pensei, bom, mas como é que é assim precoce? Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Olha, eu vou com uma moça num motel, assim, num período de 3 horas, quantas vezes eu devia fazer? Outro dia alguém me deixou uma pergunta aí, era um angolano, eu até notei que era assim, o termo era diferente, ele queria saber quantas rondas nós podemos ter em cada vez que vamos fazer sexo. Claro que assim, quantas vezes a gente pode ejacular quando vai fazer sexo? E esse meu paciente falou assim, é porque eu só consigo 3, já consegui 4 em um período de 3 horas. Quantas vezes você demorou cada uma? Uns 30 segundos. E você quer fazer 3, 4 vezes? Quer fazer mais que isso? Por quê? Ué, porque a gente não tem que fazer mais vezes? Vem cá, você faz sexo porque é gostoso? É, porque 3 vezes de 30 segundos. A última vez que eu o vi, ele ia para um motel com uma garota, e ele demorava 1 hora na relação sexual, 1h30 na relação sexual total. E depois de 1h30 fazendo sexo, ele dizia assim, agora vamos descansar um pouquinho, foi bom, né? E isso significava meia hora de penetração, porque ele escolhia fazer isso. Aí pensava, caramba, alguém que levava 30 segundos pode levar 30 minutos por escolha? Isso é bom. Bom, mas se essa parceria dele dissesse assim, olha, até 12 minutos eu aguento, depois fica chato. Ele pode escolher 12 minutos. Exatamente. É. Oswaldo, uma vez eu li um texto seu, que até eu fiz algumas citações já, e até eu lembro que eu levei fragmentos desse texto, porque eram, eu não lembro exatamente o título mas você dava algumas técnicas, essas técnicas que a gente, né, conhece, para tentar diminuir isso, que daí é aquela do pensamento, né?
E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Então, quando nós falamos de técnicas de terapia, as técnicas só têm função quando usadas, utilizadas num determinado momento, onde existe uma consonância em poder mudar um comportamento. Então, te contar de outro jeito. Há muito tempo, eu atendi um paciente numa primeira consulta, e esse sujeito era uma pessoa daqueles assim, bem escolados, com pós-graduação, altamente especializado na área dele, alguém muito ilustrado. E eu perguntando várias coisas, uma das coisas que eu sempre vou questionar é: você já fez alguma coisa para solucionar esse problema de ejaculação precoce? Ele olhou para mim e falou: sim, eu li um livro de uma americana, ele tinha lido A Nova Terapia do Sexo de Helen Kaplan. Assim, você leu e fez o que com o que você leu? Eu tentei todas as técnicas. Quanto tempo você levou para ler tudo e testar tudo? 2 semanas. Aí eu pensei, caraca, eu levei 3 meses para ler o livro. Por quê? Porque, caramba, eu técnico, quer dizer, eu estudava psicologia, mas ler um texto técnico exigia nós tentarmos entender como é que a gente entende que uma técnica pode se encaixar ali. Outro dia um paciente que também está discutindo coisas semelhantes comigo, falou assim, olha, eu estudei um texto, eu já achei um livro, é um livro um pouco antigo, mas tem um monte de técnicas lá. A terapia comportamental na clínica, assim, Joseph Volpe, publicado no Brasil em 1973. E esse texto ele escreveu 10 anos antes. Tipo assim, você andou lendo. Isso, porque ela me mostrava que eu devia usar uma técnica de aproximações sucessivas, dessensibilização sistemática. Aí eu olhei para ele assim, bom, você já sabe o nome da técnica. Desculpa, nós estamos aqui para fazer o quê mesmo? Então, mas eu não sei. Toda técnica tem um momento adequado para nós inserirmos um processo terapêutico. E veja, cada um de nós pode ler essas técnicas. Na verdade, sabe, Ricardo, eu estava lendo é um livro chato de ler. Eu digo chato porque assim, a maior parte das pessoas que eu conheço nunca leu. Mas todo mundo sabe qual é o livro. Kama Sutra. É grande. Aqui tem figuras lá. Gente, as figuras foram acrescentadas no século XV. O livro tem 3.000 anos 2.500 anos, pelo menos, né, de tradição oral e quase 2.000 anos de ter sido escrito. Mas ele descreve uma série de hábitos sexuais, de relacionamentos que levam à sexualidade de vários grupos indianos de há 2.500 anos. E ali a referência de um dos povos ensinar aos meninos da tribo a como controlar a ejaculação para não ejacularem, exceto quando quiserem ter filhos. Um livro desse já descreve, ou pelo menos refere, uma técnica há 2.000 anos. De novo, nós estamos falando disso. Se fossem só as técnicas, é fácil achar. Nós temos que pesquisar. Sim. E por que não dá certo? Porque eu tenho que entender assim, como é que eu faço o meu corpo mudar usando a técnica. Por isso o processo psicoterapêutico. Então, algumas pessoas vão me dizer assim, se eu fizer relaxamento funciona. Quando nós estamos ansiosos, se alguém bater no meu ombro, tipo, calma, a gente tem raiva do sujeito. Sim. Quer dizer, se eu treinar relaxamento a minha semana toda, na hora da relação sexual, eu vou conseguir relaxar? Ou eu já estou acostumado, então, treinado, condicionado na situação sexual, respondo de outra maneira? Claro que, assim, se eu treinar um relaxamento fora da situação sexual, eu já facilito o meu corpo a poder produzir uma mudança. Mas isso não significa que eu vá mudar o comportamento sexual. Eu já estou falando de uma técnica, mas ela em si não funciona. Por quê? Muitos pacientes, aliás, nessas últimas 2 décadas, diferente das anteriores, é mais comum, por exemplo, os pacientes chegarem e dizerem assim, não, eu faço meditação. Gente, caramba, tem mais gente fazendo meditação, yoga, treinamentos para relaxar do que existiam antes.
Um outro chegou há um par de meses e ainda me contava, eu já fiz muito, mas ainda faço de vez em quando, é um relaxamento, Jacobson. Gente, ele sabe até o nome do cara que descreveu a técnica de contrair e relaxar. Gente, e não funciona. Por que não funciona? Porque ele não está sabendo inserir adequadamente. Nós temos que compreender como o comportamento se dá para fazer a mudança dele. E cada um de nós produz um mecanismo de comportamento diferente. Por isso que a técnica tem que ser inserida na compreensão da função daquele comportamento. Então, olha, já comecei a contar onde tem técnicas aí. Ah, mas pode ter outra? Gente, a maior parte dos homens e algumas mulheres vão dizer assim, não, mas eu quero estar numa relação sexual, assim, e sendo rápido e demorar meia hora. Você quer correr uma maratona correndo a 25 quilômetros por hora. Não, você não vai correr. Você não vai chegar à metade da maratona. O campeão maratonista chega a 18 por hora. Então, vamos começar a pensar se não é hora de aprender a correr mais devagar. Não, mas ela não gosta que eu vá devagar. Aí nós temos que dar um outro passo para trás e vem a outra técnica. Como é que essa pessoa se relaciona, estabelece um contato assertivo onde possa haver uma troca, porque afinal de contas, vem cá, você só vai trabalhar para outra pessoa ou vai haver uma troca? Se vai haver uma troca, nós temos que aprender a exigir, porque aí nós podemos colocar as técnicas. E a maior parte dos homens não sabe fazer isso. Sim. Não sabe se expressar emocionalmente de maneira adequada na situação sexual, nem de forma assertiva. E aí então entram as técnicas. Uhum. E é interessante assim, porque eu acho que a questão do sexo em si, né, que eu falo que a gente tem, ao mesmo tempo que nós conseguimos ser tão sexuado em grandes situações, enfim, a gente é na mesma proporção, né, cheio de pudor, enfim, né? E envolve religião, envolve um monte de coisa de se pensar. E aí o casal não tem nem um diálogo, não tem uma conversa, ele não consegue. Aí a ansiedade vai a mil mesmo, porque não consegue ter um controle. Se ele não consegue. Que eu sempre dizia assim: se você, no seu relacionamento, não consegue ter uma intimidade, que às vezes a intimidade não existe, né? Isso. Uma intimidade de ter a percepção e a sensação de que tocar o corpo do outro traz um bem-estar. Mas muitas pessoas, como você está contando, até por regras religiosas, sociais, morais, moral da família, ou uma percepção e introjeção de regras morais deturpadas, que o mundo não tem culpa sozinho. Nós também assumimos ideias ou fazemos compreensões erradas. É igual aquela história. Tem esse monte de imigrante para roubar os nossos empregos aí. Não, não é assim. Não, a outra pessoa que tem que me fazer sexualmente feliz. Então, nós temos que aprender, nós temos que nos dedicar ao sexo. Então, ter essa facilidade de contato, pele com pele, se sentir à vontade, isso é intimidade. Sim. Sem esse contato não dá mesmo, você tem razão. Até nós recebemos aqui uma perguntinha, né? Por que o homem tem essa Oba. dificuldade na comunicação sexual, né? Que é uma questão cultural, né? Que desde de sempre, ao mesmo tempo que, como dizem, eu fiz uma live com a Ana, eu fiz uma live com a Ana Canosa, que ela falou assim, ao mesmo tempo que o homem tem essa adoração ao falo, né? Não se ensinou a ele como vivenciar isso, né? Isso. Quem fez a pergunta, eu entendi que é a Margarete Ficheira, de Fortaleza, Ceará, é isso? Ah, que legal. Veja, nós homens não aprendemos a nos comunicar sexualmente de maneira útil. Nós aprendemos a ter uma comunicação que é masculinizada de uma maneira a colocar a outra pessoa subalterna. Se a outra pessoa se encaixa em ser subalterna, então nós conseguimos dar ordens. Então a comunicação sexual se torna, eu quero que você faça isso, faça aquilo, agora eu consigo fazer as coisas. Mas normalmente esse homem também não está preocupado em controlar a ejaculação. Ou talvez esse homem pudesse até querer colocar um par de próteses penianas, porque aí ele pode passar a noite toda fazendo sexo, porque ele faz sexo com todo mundo.
E a gente vai perguntar, e foi prazeroso eroticamente? Ou foi legal você provar que você transa com todo mundo? Então, assim, nós homens aprendemos, aliás, a identidade masculina na nossa cultura, ela é associada a uma ideia de que nós temos que fazer, cumprir. Nós não estamos fazendo para uma troca. Então não tem que comunicar. Nós não aprendemos a comunicar porque nós aprendemos que nós não devemos comunicar. Então, se nós precisarmos nos comunicar, nós vamos ter que aprender tudo de novo. E os casais na nossa frente, na terapia, fazem exatamente isso. Tem que fazer tudo de novo. Exatamente. É. Às vezes... Deixa eu só te interromper, mandar um beijo para Mariana Braga, que está nos assistindo. Ela mandou um oizinho. Um beijo, Mariana. Pois é, assim, você está contando também com as perguntas, né? Quer dizer, que o sexo depende de uma série de coisas. E nem sempre nós entendemos isso, porque muitas vezes parece que nós estamos entendendo que o sexo é só chegar lá e papum. E muitos homens aprendem exatamente isso. Mas também é verdade que muitas mulheres aprendem o complemento, ou seja, não, ele sabe o que fazer. Sei, ele sabe da onde. Sim. Se Oswaldo, nós... olha que observação interessante do Juninho. Diga. Ele colocou aqui, ó, tem mais mulheres do que homens na live, né? Que é exatamente um reflexo disso. Eu tenho certeza que vai ter muito mais homens assistindo depois, né, lá no YouTube, do que aqui, né? Isso. Ricardo, em quantos congressos de sexualidade a gente já andou? É a mesma verdade. Existem Sim. mais mulheres que dão atenção às questões sexuais do que homens. Sim, exatamente. Pelo menos nós dois falamos bastante, né? Mas as mulheres prestam mais atenção. Sim. Se preocupam mais. Querem entender o que é essa coisa de sexo. Exatamente. Que bom. Na falta de nós homens fazermos alguma coisa, as mulheres fazem. É. E eu acho que tem essa. E eu percebo assim que, embora no programa eu recebia questões de homens, tinha bastante participação de homens, mas sempre o número de mulheres era maior, que é o inverso do canal. Que o canal eles criam talvez um perfil fake. Às vezes eles colocam lá, como que eu consigo falar com você no privado, né? Sim. Porque tem esse. Poxa, se eu estou perguntando algo sobre ejaculação precoce, vão achar que eu tenho, né? E isso, enfim, né? Oswaldo, a nossa live, infelizmente, mostrou aqui para mim que nós temos 1 minuto e 48 segundos. Mas eu acho que a gente teria, assim, tipo, assunto para falar, e eu sempre gosto muito de te ouvir também, mas talvez a gente possa pensar num outro momento, numa continuação, né? Mas quero te agradecer por essa live, realmente, novamente, aqui com o pessoal, reafirmo a minha admiração ao seu trabalho, né? Ao profissional que você é e pessoa. Gosto muito e para mim, assim, é uma honra estar nessa live com você, viu? Ricardo, agradeço a participação. Vamos continuar discutindo essas coisas, porque nós estamos tentando participar da mudança do mundo. Mudar não é fácil. Quem está na posição privilegiada quer mudar menos ainda. E os homens estão na posição privilegiada. Então, assim, muitos vão olhar para a gente e dizer, mas mudar por quê? Mudar por sermos humanos. Essa é a principal coisa. Exatamente. Obrigado e boa noite para vocês. E vamos continuar com essas boas discussões. Vamos sim. Boa noite, Oswaldo. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.